tinha que estudar muito mais para entrar na medicina do que na biologia. E aí entrei bem convicta, acho que eu era dessas alunas que gostou da faculdade desde o começo, porque tem gente que demora para gostar, mesmo quem gosta de medicina, comecinho pode ser meio duro. Eu acho legal a combinação que a medicina me dá, que é o lado cientista, que eu acho que é super forte para mim, eu amo, e eu fui investindo em ficar muito voltada para a parte científica, mas eu gosto da parte humana da medicina. Você não vai conseguir totalmente se pôr no lugar de um paciente, porque você não é o paciente. Você está naquele contexto, você sabe falar, estou fazendo, né, eu trabalho em UTI, estou fazendo um projeto para melhorar, sei lá, qualidade de vida de pós-UTI. Eu tenho que saber que tipo de problema a pessoa sai na UTI para eu pensar nas melhores coisas que a gente poderia fazer. Eu acho assim, eu conheço pessoas brilhantes aqui, tive professores excelentes, tem excelentes cientistas, mas a batalha que a pessoa tem que fazer para chegar no mesmo lugar que um cara que está em Harvard precisa é outra, entendeu? É muito maior aqui. As barreiras são muito maiores, né? Naruhodô Entrevista, Juliana Ferreira. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Juliana Ferreira. Juliana Carvalho Ferreira é graduada em Medicina pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora livre-docente pelo Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Fez doutorado sanduíche no Massachusetts General Hospital, da Harvard Medical School, entre 2005 e 2007 e obteve o título de doutora em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP em 2008. Atua como médica da UTI respiratória do INCOR HCFM USP, é vice-supervisora da residência médica em pneumologia do INCOR e membro suplente da comissão coordenadora do programa de pós-graduação em pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Também é médica intensivista da UTI do AC Camargo Cancer Center e pesquisadora do Laboratório de Investigação Médica da Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é diretora do curso de capacitação em metodologia científica da American Thoracic Society, na América Latina, e presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. Seus principais focos de ensino em pesquisa são ventilação médica, interação paciente-ventilador, educação médica e Global Health. É a primeira ganhadora do Philip Hopewell Prize for Global Respiratory Health Research Award, oferecido para pesquisadores em meio de carreira em países de baixa e média renda, reconhecidos por seu compromisso clínico e de pesquisa pela American Thoracic Society. É bolsista de produtividade do CNPq nível 2. Vamos então para a conversa com a Juliana. Doutora Juliana, muito obrigado por ter topado falar aqui com a gente no Naruhodô. Eu queria que você desse aí o seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. Salve, salve. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, eu sou ouvinte. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom que você já é ouvinte. Então, você já deve saber, Juliana, caso você tenha ouvido alguma das entrevistas, você já deve saber que eu começo a conversa sempre com a mesma pergunta para a pessoa convidada. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu, e em que contexto familiar, social você nasceu? Eu nasci em São Paulo, em 1974. Sou a filha mais velha de 4 irmãs, de diferentes casamentos do meu pai, na verdade, mas somos 4. Acho que esse o contexto era esse. Meus pais eram jornalistas, numa época que os jornais eram muito censurados. Sim, verdade. Nasci numa época bem agitada. Acho que é isso, cresci num ambiente assim muito culturalmente muito rico, muita gente estava na casa dos meus pais quando eu era pequena, falando de política, de música, de cultura, cresci nesse ambiente. Dá para dizer então que você
cresceu num ambiente relativamente politizado, é isso? Relativamente politizado, sim, bastante politizado. Os seus pais ou os conhecidos seus chegaram a sofrer com a ditadura, assim, mais diretamente? O meu pai era jornalista mesmo e editor do jornal, então ele foi processado pela Lei de Segurança Nacional durante a ditadura, mas o processo era lento, mesmo esses eram lentos, e aí então ele foi contemplado com a lei de anistia. O processo nunca foi concluído. Ah, que ótimo. Ô Juliana, aí dito isso, né, que você nasceu em plena ditadura militar aqui no Brasil. Diante disso, como é que foi a sua infância, assim? O quanto na infância você percebia isso ou não? Ou você teve uma infância normal de uma paulistana, de uma criança paulistana? É normal, eu não sei, acho que todas as infâncias vai ter coisa extraordinária e coisa normal. Acho que tinha um lado normal, mas era como você falou, um ambiente muito politizado. A gente ouvia muito isso na casa, eu e a minha irmã, que tem idade mais próxima de mim, que é 1 ano e meio mais nova que eu. Então acho que a gente viveu umas coisas meio diferentes. Teve festa de aniversário lá em casa que o tema era a eleição, as diretas já. A gente teve a festa de aniversário de 9 anos da minha irmã, o tema foi as diretas já. Então era essa casa. Entendi. Muito legal, porque assim, eu nasci em 70, nasci um pouco antes de você, então também vivi durante a infância, né, durante a ditadura militar, mas eu estava numa família mais alienada politicamente, sabe? Então, só depois é que eu entendi que tempos estranhos que eu cresci. Né? Mas durante a minha infância eu realmente não sabia. Por isso que eu te perguntei, assim, né? Mas você estava numa casa mais politizada, então provavelmente você ouvia coisas que eu não ouvia, sabe? Né? Esse tipo de repressão que havia na época tal, né? Agora, o que fez você crescer e ter escolhido a carreira que você escolheu? Assim, quando que você soube o que você ia ser quando crescer? Essa pergunta é boa, eu posso responder de diferentes maneiras. Não foi tão cedo. E se a gente estiver falando de ser cientista, eu acho que eu soube um pouco mais cedo. Se a gente estiver falando de ser médica, eu soube com o manual da FUVEST na mão. Ah, é? Eu queria fazer biologia, eu já queria eu queria ser cientista, eu quero fazer pesquisa, eu queria fazer biologia. Da onde veio essa coisa do eu quero fazer pesquisa? Quero virar uma pesquisadora. É engraçado, meus pais são da área de humanas, né, e nenhum dos dois é acadêmico. Mas eles têm 77 anos hoje, eu acho que eles são as pessoas mais curiosas que eu conheço, e muito gostam de aprender, então acho que tem tinha esse clima na minha casa. Uhum. E eu acho que eu tive só um excelente professor de biologia, eu gosto muito de biologia até hoje, de ciências em geral. E aí eu queria fazer biologia e o professor falava, não, vai fazer medicina. E eu falava, como você pode estar me desestimulando? Mas ele foi bacana porque ele percebeu que eu gostava, então ele me deu uns livros, ele ganhava acho que os professores ganham às vezes uns livros, ele me deu esses livros, eu tenho até hoje lá sei lá, que chamava Rastro da Vida. Outro dia eu achei na minha estante um livro falando um pouco sobre os primeiros vestígios de vida na Terra. Eu sempre adorei esse assunto. E ele não era professor na USP, mas ele falou, se você quiser visitar a USP e a biologia, você pode ir. Eu e uma amiga, que queria fazer biologia também da escola, visitar. A gente adorou o Instituto de Biologia, é maravilhoso, né? Uhum. E aí eu fiquei nessa dúvida, e aí com o manual em casa, e aí eu fui numa feira de profissões da escola. Feira de profissões, isso. Tinha isso. A escola patrocinou. Uhum. Tinha o Guia do Estudante e a Feira de Profissões, né? Eu fiz aquela coisa assim, que deixa eu pensar todas as profissões que eu posso gostar. Eu aprendi o que era zootecnia com o manual da FUVEST. Uhum. Aí eu fui nessa feira e aí tinha um obstetra. E a apresentação do obstetra foi bacana demais. E não tinha um biólogo, porque as profissões que tinham na feira também eram as profissões talvez mais populares ou mais tradicionais.
E aí eu tava nessa dúvida e o professor de biologia falava, e eu falava que eu queria fazer genética, que é uma coisa que eu não curto hoje em dia, nem desde a faculdade, mas enfim. Ele falou, se você quer estudar genética, vai ser muito melhor, você quer ser cientista genética, você tem que fazer medicina. Bom, eu fiquei com esse manual na mão, o que eu ponho, o que eu não ponho, prestei medicina, não entrei, foi bom isso. Eu não entrei nesse primeiro ano, eu fui fazer um ano de cursinho, aí eu tava mais certa que eu queria fazer medicina. Tá. Esse ano de cursinho te deu mais certeza, é isso? Me deu mais certeza, tá? Aí, porque isso, talvez eu tivesse entrado logo de cara e ainda desse essa dúvida, né? Eu entrei, eu tive um ano inteiro para estudar, e você sabe que eu tinha que estudar muito mais para entrar na medicina do que na biologia. E aí entrei bem convicta, acho que eu era dessas alunas que gostou da faculdade desde o começo, porque tem gente que demora para gostar, mesmo quem gosta de medicina, o comecinho pode ser meio duro. É verdade, eu entrevistei aqui várias pessoas que não necessariamente em medicina, mas que demoraram para gostar do que fariam, assim, né? Como é o nome desse professor de biologia que inspirou você a ir para biológicas e, no final das contas, fugir da biologia para ter uma vida menos dura? Ele chamava Rubens, eu nem sei o sobrenome, pensando bem. Mas então o professor Rubens foi uma pessoa fundamental, é isso, para essa sua decisão? Foi, eu achei aquele professor que marca, sabe? Eu acho que também eu gostava de biologia porque ele era um super professor, mas acabou me desviando da rota e hoje em dia eu acho muito bom, acho que me pôs numa rota que eu gosto muito. Acho que ele sabia o que estava fazendo, né? Não queria admitir isso, mas você está me forçando a admitir. Mas aí você foi fazer cursinho, né? Que é quase que uma obviedade para quem quer entrar em medicina numa faculdade pública. Foi um choque fazer cursinho assim? Do que você se lembra do cursinho, apesar de já fazer algum tempo, né? Não foi um choque, sabe? Bom, primeiro eu era meio um pouco bagunceira na escola, mas fora de bagunceira eu sempre fui muito estudiosa. Eu gosto de estudar e aprender, então fazer cursinho não foi... E eu também, quando eu quero uma coisa desse tipo, eu posso ser muito determinada. Então eu fiz ângulo, e o ângulo tinha uma coisa que era assim, todo dia você tinha suas aulas, a apostila tinha o que era a tarefa mínima e o que era a tarefa complementar. E eu decidi, antes de começar, que eu ia fazer todas as tarefas. E eu fiz todas as tarefas. Então, eu passei o ano estudando muito. Mas eu tinha eu fiz um grupo de amigos super legal no cursinho. Eu tinha um grupo, 4 de nós que estavam... A gente estava sempre junto e jogava truco no intervalo. Sei lá, o ano passou, sabe? Eu tava super afim de fazer aquilo. Eu queria muito entrar na faculdade. Eu queria entrar numa faculdade pública. Então, não foi tão ruim. Como é que foi a reação em casa quando você foi contar para seus pais que você ia prestar medicina? Olha, a minha mãe era a pessoa que falava assim, o que você achar, o que você quiser fazer tá bom e tal. Não me lembro muito dela. Eu acho que o meu pai se preocupava mais com a história da biologia. Ele falava, acho que esse seu professor tem razão, acho que você devia fazer medicina e tal. Mas eu acho que foi até ruim. Eu lembro de eu pensar, não queria dar o braço a torcer para essa sugestão do meu pai. Então, mas claro, é aquela coisa, né? A medicina tem uma coisa que é engraçado, né? Tem uma certa aura, mal ou bem, aquela coisa, ai, minha filhinha, meu bebê vai virar médico. Então, eles ficaram muito felizes quando eu entrei. E o ano que eu não passei, né? Porque no terceiro ano eu prestei, não passei. Eu sempre gostei muito de música. E eu sabia que ia passar um ano estudando muito. A minha mãe me deu de presente, por eu não passar no vestibular, um saxofone que eu queria aprender a tocar. E você fez aula de saxofone? Fiz, foi a única coisa que eu fiz no ano de cursinho. Foi o único ano da minha vida que eu não fiz, por exemplo, nenhuma atividade física, não fazia, porque antes eu fazia cada hora uma coisa, naquele ano eu não fazia nada, só ia pro cursinho. Mas eu tinha essa aula de saxofone que era de noite, era uma escola do bairro, assim, eu morava na Vila Madalena. Sei. E era uma aula, assim, 6 da tarde, e eu fazia essa aula. Foi ótimo, ajudou muito. Minha mãe mandou muito bem nessa, porque é um ano duro, né? Então ter alguma coisinha para dar uma espairecida foi ótimo. E o saxofone ficou para trás ou é uma coisa que você seguiu adiante? Eu toco muito raramente, eu tenho saxofone ainda, eu toquei por um tempo. Eu tinha um professor maravilhoso, então enquanto eu estava com esse professor maravilhoso eu fui ficando. Quando ele saiu da escola, eu passei um ano com um professor novo que já não
Não era, aí sim, também o curso de medicina estava mais puxado, eu acabei parando. Mas saxofone parece um instrumento difícil, mas não é. Então, quando eu quero tocar, se eu passar uns 2, 3 dias me relembrando, eu toco algumas coisinhas fáceis. Assim. Como assim? Mas parece difícil, mas não é? Claro que é difícil. Não é, ele é uma flauta doce. A posição dos dedos é uma flauta doce. Mas a flauta doce você só assopra. No saxofone você tem uma embocadura, né? É, tudo bem. Mas acho que depois que você pega a embocadura, isso, por exemplo, a embocadura eu quase não perdi. Eu perdi a agilidade no dedo e também eu lia bem partitura. Hoje em dia eu tropeço. Não, que nota é essa e tal. Então aí eu preciso dar uma lida na partitura antes para tocar uma música se eu precisar da partitura. Acho que é igual idioma, né? Se a gente não usa, vai ficando enferrujado, né? É isso. Bom, eu quero, como você prestou medicina, e eu sou de uma época, assim como você, em que medicina era, né, como você mesmo falou, tinha uma aura especial, né? A foto de alguém que passou no vestibular, né? A foto simbólica era alguém com escrito MED na testa, né? E eu queria saber como é que foi quando você foi olhar a lista de aprovados e viu seu nome lá. Como foi esse momento? Onde foi? Você se lembra disso? Lembra, é inesquecível esse dia, né? Uhum. Foi um dia um pouco confuso em alguns aspectos, porque eu tinha uma grande amiga que também estava prestando e a gente era, não sei se você lembra disso, assim, saía no ou quem é mais jovem não sabe. Saía no jornal, é. Não tinha internet, não tinha na internet. Sim. Saía no jornal, mas os cursinhos recebiam X horas antes. Verdade. Então eu fui no ângulo com os meus amigos ver essa lista. E eu tava com essa amiga, e eu passei e ela não. Então, isso foi muito ruim, porque ela queria, por um lado eu queria comemorar, mas queria, sei lá... Você deu uma segurada no tchan, assim, na comemoração por causa disso? Eu acho que lá eu dei. Primeiro, a hora que eu li meu número, e aquela coisa, eu sabia o código. A hora que podia, eu tinha prestado... Naquela época a Unifesp era junto, na FUVEST, então eu tinha prestado USP, Unifesp, Ribeirão e Santa Casa, era tudo junto. Mas eu sabia o código da USP. Quando eu vi que era USP, acho que foi uma das únicas vezes na minha vida meu joelho bambiou. Assim, mas tinha tanta gente que não dava nem pra cair. Era uma sala lotada no subsolo do ângulo. Mas aí a gente foi procurar o nome dela. Ela tava lá no nome dela, eu tava no meu. E aí quando eu cheguei no dela, ela não tinha passado. Ela entrou na Unicamp, só que a Unicamp saiu uns dias depois. Ah, tá. Naquele dia, então, não foi um dia tão feliz pra ela... E foi um dia feliz pra você. E a gente ficou naquela divisão e que faz agora. Então, e ela também, ela queria, por outro lado, festejar pra mim, mas ela tava super chateada. Então, esse lado foi meio ruim. Mas aí depois, eu sou também a neta mais velha na minha família. Então, nesse dia à noite, eu lembro... Foi todo mundo na minha casa, a gente morava na Vila Madalena, tava meu pai, meus pais já eram separados nessa época, tava meu pai, minha mãe, meus primos menores. Foi final de Copa do Mundo, assim. Foi. E era a Vila Madalena, a gente ainda saiu... A Vila Madalena, conta como era a Vila Madalena, né, antes do boom que ele sofreu, né, assim, você morou na Vila Madalena ainda antes do boom. Mas já era um pouquinho de boom, era assim, ó. Eu morava na... Já tinha uns botecos, né? Tinha os botecos, tinha aquele sujinho. Já tinha cachaçaria paulista, assim. Não tinha nenhum boteco chique, era tudo boteco mesmo. Tá. Mas já tinha, sempre era assim, era um dia da semana, sei lá, vamos dizer que era uma quarta-feira, a gente saiu à noite e tinha gente nesses bares. Certo. E então, a uma certa altura, chegaram os meus amigos, e eu levei meus primos, todo mundo mais novo, foi todo mundo pra essa balada, numa época que os primos de 15, 16, todo mundo tava tomando alguma bebida alcoólica naquela época, que ninguém ligava. Uhum. Então, estavam os meus amigos, eu acabei conhecendo um amigo que é meu amigão até hoje, nesse dia, que veio trazido por outro. Então, foi um dia bem bacana, bem festivo. E que legal você ter isso na memória até hoje. Eu lembro muito desse dia. Muito. Bom, aí você então se matricula no curso e começa a fazer a faculdade, que você já disse que gostou desde o começo, mas eu queria saber como foi o impacto de chegar num campus universitário, né? Eu acho que tinha uma coisa que tem um pouco de mixed feelings, eu acho, sabe? Tem toda a empolgação, tinha muita coisa legal,
Mas é uma coisa, é uma vida muito diferente, né? E todo um grupo novo, você vai fazer novas amizades. E hoje em dia, olhando para trás, eu não sei o quanto. E tem coisas na medicina que. Eu acho que tem um lado na faculdade de medicina maravilhoso, o lado científico e tal. Mas eu acho que o curso tem horas que tem um clima, assim, um pouco. Eu acho um pouco infantil. Hoje em dia eu olho, mas tudo bem, é que agora eu tenho 50 anos, eu acho um pouco infantil. Infantil. Eu acho, comparado com outras faculdades. Depois a minha irmã foi fazer Ah, arquitetura e tal. Eu achava, parecia uma continuação de um colégio em alguns aspectos, sabe? Tem uma coisa muito bairrista, tem esse negócio da... Por exemplo, tem uma coisa muito forte da atlética. E eu fui fazer atlética, porque eu amo esporte, eu fazia atividades atléticas e tal. e você abriu mão do esporte durante o ano do cursinho, então você queria voltar. Uhum. Queria voltar e tal, e eu gosto e curto mesmo e tal, então jogava futebol, jogava basquete. Eu acho que teve assim um período de adaptação até eu achar um pouco quem é minha turma. Eu fui treinar na Atlética e eu achei, esse ambiente tinha aquela coisa das brigas. Eu era caloura num ano que teve uma briga grande da USP com a Unifesp em Ribeirão na Intermed. Eu falava, briga, que nada a ver, briga. Aí fui demorando pra também. Hoje em dia, eu tenho amigas incríveis da época da faculdade que eu encontro muito, são minhas grandes amigas. E a gente ficou amigas, a gente era do time de basquete. Então, você vai achando, as pessoas vai procurando um pouco a sua tribo. Eu acho que teve isso. Até eu achar quem era a minha tribo, levou um tempinho. Mas eu ainda tô curioso com o fato de você ter usado a palavra infantil. O que exatamente te dava essa sensação assim de infantilidade, assim? Eram as pessoas que eram meio quinta série demais, eram bagunceiros? Eu acho que tem bastante quinta série. E uma coisa, eu lembro que eu fui fazer matrícula, hoje em dia o currículo é bem melhor que isso. Era assim, tinha uma cartolina pregada na parede e falava assim, copia aqui as matérias que você vai se matricular. Tinha lá as matérias do primeiro ano. Tinha zero, não tinha optativa. Essas são as matérias que o primeiro ano faz. Eu fui lá, copiei, todo mundo fez, mesma coisa todo mundo. Era isso que tinha que fazer. Aí minha irmã no ano seguinte entrou na FAO, ela escolhia. Eu falei, gente, eles escolhem. Eles escolhiam, aí eles tomavam um pau numa matéria, e aqui na medicina a gente ficava com essa coisa meio rígida. Acho que nesse sentido, assim, parecia uma escola. Tipo, vocês não eram tratados como adultos, é isso? Como... Eu não sei se os professores, talvez. Eu acho, porque aí é incrível, porque também é uma coisa que é o grupo. O grupo é assim, uma coisa... Eu via nas festas, eu fiquei sempre comparando muito com a minha irmã, que é um ano e meio mais nova que eu, mas ela é de outubro, eu sou de março, e a gente era um ano só separada na escola. Então ela foi fazendo a mesma trajetória que eu e entrou na FAO. Foi fazer humanas, e aí... Nossa, eu ia nas festas da FAO e falava, gente, esse pessoal aqui é bem mais evoluído. É bem mais legal essa festa da FAO aqui, Eles é isso? viajavam umas coisas bacanas, vamos para Lençóis Maranhenses. Sei. E sei lá. Você acha que existe uma correlação entre as pessoas que passam em medicina e um comportamento mais careta? Eu acho que a medicina é uma área conservadora, eu acho que... Uhum. E quando a gente é jovem, mesmo quem é conservador quando é jovem, pode parecer não ser tão conservador, porque jovem é sempre um pouco disruptivo, um pouquinho rebelde e tal. Agora, foi passando o tempo, eu falo, nossa, essas pessoas são aqueles meus colegas. Uhum. Eu acho a medicina mais uma área conservadora e eu acho que isso para mim era um contraste, porque eu não era Sei. assim, ainda que porque você cresceu numa casa que não era conservadora, certo? Que tinha, enfim, tinha, sei lá, valores mais progressistas e... Né? Sim, e eu não tô falando só de política, mas acaba se misturando. Tô pensando um pouco assim, é isso, eu acho que assim, para mim faltava uma coisa de você sentir a universidade mais aberta, a medicina dentro do contexto da USP. Eu acho que os alunos da medicina vivem pouco isso. Quem tá no campus, quem tá lá na cidade universitária, tá vendo a USP. Greve dos alunos, a medicina nunca entrava. Talvez porque é um curso
é um dos cursos realmente mais puxados, assim, da USP, e aí você tem que se dedicar muito tempo para não bombar e acaba ficando mais alienado desses outros assuntos, ou... Eu não acho difícil de passar na medicina, é difícil entrar. Não? É? Tá. Mas ele é Difícil de entrar. fato um curso de muita, por exemplo, eu acho que é diferente de... Se você for um super gênio na poli, se bobear você pode faltar na aula ou não prestar atenção na aula se não tiver ninguém pegando a sua presença, e você pode fazer de casa. Na Sim, medicina vai ficando quase impossível, porque a parte interessante envolve você estar vendo casos e pacientes, isso não vai estar no livro. claro, claro. Eu tenho vários amigos ex-poli e todos eles dizem que, assim, a poli é difícil, mas o que você precisa mesmo é estudar como ir bem na prova. Então, e talvez se ninguém ficar te enchendo a paciência, se você for e tem um monte de gênio na poli mesmo. É isso, o cara senta com o livro e ele resolve a vida dele. Medicina, se você sentar com o livro, não vai resolver sua vida. Não adianta você... Porque na poli eles falam que eles estudavam realmente as provas dos anos passados, sabe assim, dos anos anteriores, né? Esse era o material de estudo, né? Fazer muito simulado de provas de anos anteriores. E isso não resolve na medicina, né? Porque na medicina você precisa realmente vivenciar casos, né? E tá ali vendo a coisa acontecendo, né? Você acha, Juliana, que você teve algum momento em que, porque você já falou que curtiu desde o começo, mas teve algum momento em que você duvidou da sua escolha, assim, falou assim, será que é isso mesmo que eu quero ou não? Não teve. Eu curti a faculdade desde sempre, eu sabia que engraçado, né? Porque eu fiquei nessa dúvida se eu queria ser médico ou não. Quer dizer, eu achava que eu queria ser cientista, mas hoje em dia eu olho e eu falo, eu acho legal a combinação que a medicina me dá, que é o lado cientista, que eu acho que é super forte para mim, eu amo, e eu fui investindo em ficar muito voltada para a parte científica, mas eu gosto da parte humana da medicina, eu gosto muito dos pacientes do HC, ainda que eu tenha uma carga de assistencial atualmente pequena, mas eu curto, eu adoro esse balanço. Então, Sim. eu gostava de todas as matérias. Eu falava, passava na GO, falava, vou fazer obstetrícia. Aí passava na oftalma, nossa, que legal oftalma, vou fazer oftalma. Então, eu curti, eu acho que não teve uma hora que eu duvidei, não. Agora, tem muito médico, eu diria a maioria, né, dos médicos e médicas, que não são cientistas, né, que optam por uma vida, né, 100% fora do mundo acadêmico, né, em consultório, em hospital, clínica, etc., e abandona o lado científico. O que eu queria saber de você, assim, para ser um cientista, uma médica cientista, tem que ter pelo menos uma vivência clínica? Eu acho que sim, eu acho que ajuda muito. Tem excelentes cientistas que não são clínicos, né? Que nunca atenderam, assim, o público. Eu tenho um colega de turma até, que é um cara que é isso, é um cara que estuda genética cardíaca, e ele, na iniciação científica, foi fazer isso, e ele não queria nem fazer residência, mas meio que forçaram ele a fazer, não, você tem que fazer, melhor você fazer, porque para você vai ser cardiologia, tu tem que fazer cardiologia, então ele fez. Mas se ele fez residência, então ele foi forçado também a atender, é isso? Ele foi forçado a atender, e não sei se é que ele não gostava, mas ele já estava certo que ele queria fazer isso, então... Sei. Eu acho que ajuda, sabe? Porque o que acontece? As perguntas que você quer responder, eu penso assim, perguntas relevantes em ciências médicas, elas têm que ajudar a melhorar a saúde da população. No fundo, a sua meta final tem que ser essa. Você pode estar fazendo uma coisa no laboratório, olhando o sequenciamento daquele gene, mas tem que ter um caminho disso até isso aqui impactar a saúde de alguém. Né? Isso é medicina, isso é pesquisa biomédica. Então, eu acho que você ser clínico ajuda porque você sabe quais são os problemas. Você tem uma melhor dimensão de o que está pegando. Então, aí eu acho que a clínica traz muitas ideias de perguntas de estudo. Interessante isso. E te dá também uma visão menos abstrata, talvez, de com que você está lidando, assim? Eu acho que é isso, de você... Talvez assim você não vai conseguir totalmente se pôr no lugar de um paciente, porque você não é o paciente.
mas você tá naquele contexto, você sabe falar, tô fazendo, né, eu trabalho em UTI, tô fazendo um projeto para melhorar, sei lá, qualidade de vida de pós-UTI. Eu tenho que saber que tipo de problema a pessoa sai na UTI para eu pensar nas melhores coisas que a gente poderia fazer. Então, eu acho que, claro que alguém que não seja um super clínico pode ir aprendendo métodos sobre aquilo, ele vai aprendendo tanto que ele consegue até pensar em perguntas boas, mas eu acho que, em geral, ele vai estar cercado de clínicos que falem, não, isso aqui não funciona, ou isso aqui é o que mais pega para o paciente, ou isso aqui a gente acha que vai ter um impacto maior ou menor. Então, eu acho que essa combinação ela é importante. Na graduação, você chegou a fazer iniciação científica ou fez? Eu fiz iniciação científica numa área que nem... Eu fiz uma iniciação científica em imunologia, aquelas coisas, um amigo te falar, tem esse laboratório aqui que tem vaga, eu fui lá. Mas não era a sua, assim, não era a sua, é isso? Não era muito a minha. Tinha uma coisa assim, uma cultura de células, as células ficavam morrendo, eu ficava desesperada e tinha um pós-doc que me ajudava, tentava fazer as células viverem. Mas eu também eu gostei porque, assim, é engraçado, você vai aprendendo aquilo, você vai aprendendo sobre metodologia científica, sobre escrever um relatório para CNPq, não sei o que lá, mesmo que você fale, pensando bem, eu não gosto de pipetar produtos nas células. Eu sabia já que ciência básica não ia ser a minha, ainda que, curiosamente, eu comecei na ciência básica. Tá. E aí, você, depois que termina a graduação, qual foi o caminho, assim? Porque... diferentemente de outras carreiras, você tem a questão da especialização, né? Em outras carreiras, muitas vezes você emenda a graduação com mestrado e depois mestrado com doutorado, enfim, né? Mas na carreira do médico existe essa coisa da especialização e da residência. Então eu queria que você me explicasse um pouco, né? Até pela minha ignorância, assim, depois que você termina a graduação, qual é o caminho natural de você seguir? Porque eu sei que você fez especialização e residência antes de fazer pós, né? Uhum. Então, o caminho natural é fazer residência. Aí, natural, ainda que agora as coisas mudaram um pouco, né? Quer dizer, aqui no Brasil não é obrigatório, em vários países é obrigatório, você termina a medicina e você não pode clinicar se você não fizer alguma residência. Como assim? No Brasil não é obrigatório? E no Brasil não tem vaga, atualmente se formam quase 50 mil médicos por ano e tem 15 mil vagas de residência. Então, por aí você já percebe o funil. Entendi. Quando eu me formei 26, 27 anos atrás, esse gap era menor, mas ele não era zero. Mas era meio que obrigatório fazer, assim, culturalmente, vamos dizer assim. Eu diria que na USP todos os graduandos da USP vão fazer residência, porque se você não fizer residência e você for clinicar por aí, você vai trabalhar em hospitais menos estruturados. Quem é que quer um cara que acabou de se formar? E aí, você imagina, não fiz residência, eu vou aprendendo aqui meio na raça. Sim. Essa pessoa vai ser muito pior formada do que alguém que tenha feito 2 anos, que a residência você entra, tem áreas que a gente chama de acesso direto, então são medicina interna, que é o que as pessoas chamam de clínica geral, mas chama medicina interna, são 2 anos de problemas clínicos, ou cirurgia geral, ou, por exemplo, você entra direto em anestesia, entra direto em oftalmologia, entra direto em ginecologia obstetrícia, e aí esses que você entra direto e não tem mais coisas são 3 anos. Medicina interna são 2 anos, e a maioria das pessoas faz mais 2 anos de, eu que fiz pneumo, ou cardio, ou reumatologia, ou... Tá. Então você fez primeiro a residência em clínica geral. É um pré-requisito para fazer as outras. Aí depois é que você vai fazer uma residência especializada. Isso. E aí que veio a escolha da área de pneumologia. Sim, então você faz os 2 anos de geral sem nenhum compromisso com o que virá depois. Certo. E como é que veio essa escolha pela pneumologia? Foi fácil? Foi fácil. Você vai pensando bem, tá sendo legal essa conversa porque você tá me ajudando. Eu vou falar pra minha terapeuta que eu já resolvi umas coisas. Fiz um link agora, de repente, porque foi de novo um professor. Tive um professor incrível. Uhum. No 4º ano, na medicina, a gente passa pelas áreas clínicas. Certo. Você passa, sei lá, acho que são 6 períodos, 8 períodos na pneumo, 8 períodos na cardio, 8 períodos na endocrinologia e assim por diante.
E são grupos pequenos, organizados em ordem alfabética. Então tava a Juliana, Luiz, Liliane no mesmo grupo. Um professor que ensina pra gente uma aula de asma, uma aula de enfisema, uma aula de como interpretar um negócio. E esse professor era incrível, a gente adorou, tanto que o menino que queria fazer cirurgia falava, nossa, pneumo é legal. O que ele tinha de legal? Ele era carismático, ele dava aula muito bem, didática muito boa, o que marcava ele? Ele atualmente a gente tá aqui no meu departamento, é uma pessoa de quem eu gosto muito, ele é um professor muito querido, ele é um cara carismático, mas não um cara brincalhão, ele é um cara discreto, assim, mas muito bom professor, uma pessoa que, acho que aquela pessoa que está prestando muito atenção nos alunos, muito, muito comprometido com ensinar. Eu acho que isso é o tipo de coisa que é um subliminar que você... Eu não lembro por que eu achei isso, né? Eu não pensei, ele é comprometido. Eu só me lembro de falar, nossa, que... Pneumo é legal pra caramba. Isso, que matéria legal. Eu lembro de achar ele legal, mas falar, que matéria legal. Ela é a pessoa que sei lá, acho que é uma mistura de tratar os alunos com respeito e estimular a sua curiosidade e deixar você falar um pouco e te mostrar uma coisa da medicina de um jeito que te encanta um pouco. Tá. Então, quando chegou no final da graduação, você já tinha meio que escolhido o que você ia fazer lá na frente. E aí, mas eu lembro que eu falava assim, mas eu quero manter a mente aberta, então eu vou fazer clínica médica 2 anos, eu não vou chegar falando que eu quero fazer pneumo, eu vou com a mente aberta, porque pode ser que eu goste de outras áreas. Sim. E aí, meu primeiro estágio foi UTIs, a gente rodava em 2 UTIs, e uma era a UTI da pneumo. E aí eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Eu adorei ventilação mecânica e tal, então quando eu passei no primeiro estágio de clínica, eu falei, eu vou mesmo fazer pneumo. Deixa eu entender agora, qual a diferença entre residência e estágio? Tá. A residência é um programa de 2 anos. Tá bom. Que você entra, e aí é um programa muito que a gente chama de aprendizado em serviço, são só estágios. Ah, tá. Então, como é medicina interna, você passa 1 mês na UTI da pneumo, na minha época, mudaram um pouco os estágios, não muito, mas enfim. Tá bom. 1 mês na UTI de clínica geral, 1 mês no ambulatório geral dos pacientes que chegam com alguma queixa que você ainda não sabe o que vai ser, uma queixa mais... Certo. Vai no olho, a pessoa fala, tô com cansaço, perdendo peso, o que essa pessoa tem? Ela passa por um ambulatório geral. Que é o pronto atendimento, assim, é isso? Tem pronto atendimento, esse é marcado. A pessoa que está com sintoma há um tempinho, ela marca. Marcado mesmo. Uhum. Então tem o estágio que é só atender as pessoas como se fosse um consultório. Certo. Então, aí tem 1 mês de infectologia, mas não é aula. Tem aula nos estágios, assim. No fim do dia, às vezes, tem uma aula, 1 ou 2 dias da semana. Mas é basicamente você atendendo os pacientes com os professores, aprendendo como eles fazem. Com os professores, literalmente, assim, com as 2 pessoas dentro do consultório e o residente acompanhando? Não, em geral, não precisa alguém estar no consultório com você. Em geral, você atende sozinho e vai lá discutir com o seu professor, que fica numa salinha. Ah, tá. E se ele também ficar na dúvida, no começo, às vezes, ele vem, vamos lá dar uma olhada nesse paciente, vou lá dar uma olhada nesse paciente com você. Certo. Mas você primeiro faz sozinho, então você vai ganhando autonomia. Você atende essa pessoa sozinha e depois vem alguém discutir com você. Em geral, é esse modelo em todas as coisas. No pronto-socorro, você chama o paciente que está no pronto-socorro sozinho, atende essa pessoa, e aí você chega pro seu chefe e fala, vê esse paciente, ele tá assim, eu achei que é tal coisa, pensei em fazer tal conduta. Agora eu me lembrei de uma consulta recente que eu fiz em urologia, num hospital grande aqui de São Paulo, e renomado, mas quem me atendeu foi um rapaz muito jovem, né? E ele fez a anamnese comigo, e depois disso ele trouxe, né, ele saiu um pouco da sala e voltou com um médico, enfim, que era no mínimo 20 anos mais velho que ele, né, que era de fato o médico com quem eu marquei a consulta, né? E ele veio confirmar tudo, assim, sabe? Ele veio meio que conferir se a anamnese batia, né? E aí a consulta passou a ser com ele, né? E esse outro rapaz ficava ouvindo, assim, né? Ficava lá como ouvinte, anotador, né? Enfim, anotando as coisas e tal. Imagino que ele fosse um residente, então. Exatamente, é isso aí. E aí, assim, o residente vai aprendendo, porque ele aprende com o chefe é
é o seu compasso a falar, puxa, eu achei que esse paciente estava com muita falta de ar, o chefe achou que nem tanto, ou o contrário. E também você vai aprendendo como ele conversa, uma pergunta que você não pensou em fazer, o seu chefe fez, nossa, não fiz essa pergunta, ficou faltando um dado importante. E também como o seu chefe comunica que ele está pensando para o paciente e como ele comunica para você. Então, não sei se você viu isso, mas às vezes, quando eu estou com um residente, eu falo, daqui a pouco a gente vai te explicar em português. Aí, para o residente, eu falo, pede isso, pede aquilo, não sei o quê, nos códigos médicos. E quando ele está pedindo, eu piro para você e falo, olha, a gente vai pedir alguns exames, esses exames são assim, ao assado. Então, ele também vai vendo como está essa tradução, ele fica ali vendo a pedra da Roseta, sabe? Certo, entendi. Agora, Juliana, você fez os 2 anos, então, de residência em clínica médica e depois os 2 anos em pneumo, né? Que você falou que foi fácil de escolher. Qual foi a diferença? Como que foi a residência de pneumo especificamente, que é onde você acabou, inclusive, dando continuidade aí na sua carreira? É o mesmo hospital, né? Então tem gente que muda de hospital entre uma coisa e outra, e acho que pode ser que a diferença seja grande. Para mim, a principal foi que você vai começando finalmente a se sentir gente grande, sabe? Que você fala, agora eu cheguei onde eu queria ir. Eu não estava onde eu queria ir tudo, né? Mas você fala, agora eu tô virando de verdade. Porque você já era uma residente agora com 2 anos nas costas de outra residência, né? Então, bem diferente, né, de quando você chegou na primeira. Então, você já é um pouco mais confiante, muito mais autônomo, né, para ali. Então, por exemplo, na pneumo, às vezes, alguém, depois se não for um caso muito complicado, talvez o chefe não entre na sala comigo, ele vai ouvir o que eu falei e confiar, faz isso, faz aquilo, sem necessariamente ir lá conferir. Suas residências foram no Hospital das Clínicas, é isso? Foram no Hospital das Clínicas. E também você, como foi no mesmo hospital, imagino que você também já meio que conhecia mais como é que as coisas funcionavam dentro do hospital. Assim. Sim, eu conhecia como as coisas funcionavam e eu conhecia as pessoas. Você tem que discutir um caso na endócrina, você chega lá, é o seu professor da clínica médica ou do passado, as pessoas te conhecem, isso facilita. Né? Os professores lembram do seu rosto, já vi essa menina, que tô vendo essa pessoa aqui há 10 anos. Porque são 10 anos, né? Viram 10 anos. Exato. 10 anos. Então aí eu acho que a diferença principal era sentir que eu estava chegando em quem eu queria ser como médica, né? E você vai já falando, agora daqui a um pouquinho, a hora que terminar, você fala, agora eu vou ficar solta do ponto de vista clínico. Ninguém vai mais segurar na minha mão para atender um paciente comigo. Então você também tem até essa pressãozinha. Você começa a falar, será que eu tô pronto? Será que eu vou saber fazer o que eu tenho que fazer? Sim, imagino a pressão. Agora, 10 anos, né? De graduação, de residência especializada. Mas ainda você estava com o pé na medicina, né? E não com o outro pé que você gostava, que é da ciência, né? Porque você praticamente emendou a segunda residência médica com o seu doutorado, é isso? O doutorado começou quase, que depois da residência, a pneumo tinha uma coisa, ainda tem, que são umas complementações. Na época que eu fiz, elas eram menos estruturadas. Você podia ficar 1 ano a mais como se você fosse um chefe dos residentes. E eu fiquei esse ano como chefe dos residentes da UTI respiratória, da UTI da pneumo. E aí, porque eu já sabia que eu queria fazer doutorado na UTI, e o meu chefe já tinha me convidado, fiquei muito feliz, porque era exatamente o que eu queria. Mas aí, nesse ano, eu fiquei meio, que pergunta que eu vou responder, qual que vai ser o tema da minha tese, e aí, então, eu fiquei trabalhando na UTI respiratória, na UTI da pneumo, como chefe dos residentes, que tinha essa posição, assim, que a gente podia. Era uma posição sem salário, mas com muito aprendizado. Mas, e a UTI, assim, quando você fala UTI do respiratório, UTI respiratório, na minha mente vem pessoas com doenças mais graves, ligadas ao sistema respiratório, pessoas entubadas, pessoas, enfim, com dificuldade de respirar, né, ligadas como se diz, a fontes de oxigênio.
É isso? A realidade da UTI respiratória é essa? É essa. Ainda que não tá todo mundo entubado, mas a UTI é para casos, pessoas que estão com insuficiências orgânicas que são de risco à vida imediato se você não interfere, né? Então, o advento das UTIs mudou a mortalidade mundial, porque antigamente uma pessoa com insuficiência respiratória morria. Se ela não consegue respirar, ela vai morrer. Com um aparelho de ventilação mecânica, você pode ajudar essa pessoa a não morrer. Ah, então, o aparelho de ventilação mecânica é um aparelho que tem na UTI do respiratório. Ela tem em todas as UTIs, porque as pessoas que estão com uma disfunção orgânica, os órgãos são todos meio ligados, então quando um órgão não vai bem, outras coisas podem não ir bem. Tá. Então toda UTI tem ventiladores mecânicos, né? Nem todo mundo tá sob ventilação mecânica. A UTI respiratória. E o HC tem essa divisão. Muitos lugares não tem. É porque o HC é muito grande, né? E em alguns outros lugares, ou você tem uma UTI só, ou você tem uma UTI clínica, de assuntos clínicos, e uma UTI cirúrgica, que são pessoas que fizeram uma cirurgia enorme e que precisam se recuperar nas primeiras horas, muitas vezes as primeiras 24, 48 horas na UTI. É um outro perfil. Aí tem UTIs neonatais, tem de criança, mas o HC é super, hiper especializado, então tem uma UTI que, teoricamente, o foco é insuficiência respiratória. Descreve para mim o que é a ventilação, essa ventilação mecânica, assim, visualmente, o que é? Quando a pessoa está com uma máscara no rosto? Ou... Pensa COVID. Tá. COVID. Insuficiência respiratória é quando a pessoa está ou não conseguindo oxigenar o sangue, ou acumulando gás carbônico no sangue, porque ela não consegue soltar tanto. Tá com aquela medição da saturação baixa, é isso? Saturação baixa, ou gás carbônico alto, que a gente não tem um aparelhinho daquele, precisa tirar sangue da artéria para ver. Ah, tá. Ou a pessoa até ainda, ou ela pode estar com essas duas coisas ou não, ou ela tá começando a cansar, ela tá fazendo muita força para manter esses números mais ou menos normais. Então, por exemplo, uma pneumonia muito extensa, que acometa 2 pulmões, ou 1,5 pulmão, o pulmão fica duro e a pessoa começa a não conseguir. Ela até está respirando, a troca gasosa está alterada, mas ela vai fazendo mais força para conseguir compensar, mas ela tem um limite. Então, quem está com insuficiência respiratória pode ser tratado com um catéter de oxigênio, se a insuficiência respiratória for leve. Você dá um pouquinho de oxigênio, a troca gasosa se resolve e está tudo bem. Ou ela pode precisar de uma máscara, como você falou. Ou ela pode precisar das máscaras que apertam mais o rosto e jogam uma pressão lá dentro, que já chamam suporte ventilatório. Tá. E nesse caso, a gente está falando de ar comprimido, não é oxigênio puro, vamos dizer assim. É sempre uma mistura de ar comprimido com oxigênio. Quando a gente põe essa máscara, então no ar ambiente, para quem não lembra, tem 21% de oxigênio, o resto é nitrogênio quase, né? Então o ar comprimido vai ter 21% de oxigênio. Quando a gente põe uma máscara dessa, a gente às vezes está dando 40% de oxigênio, por exemplo. Ah, tá. Existe uma dosagem maior, vamos dizer assim, de oxigênio. Dependendo de que máscara é, você consegue saber exatamente quanto. Em algumas você só sabe que você está aumentando e está subindo, mas você tem uma regra, sei lá, uma estimativa. E essa máscara já é considerada ventilação mecânica ou... Ela é considerada suporte ventilatório, então a gente chama isso de ventilação não invasiva. Por que não invasiva? Porque não pôs aquele tubo na garganta, que é o que a gente vai chamar de ventilação invasiva. Então, com essa máscara, a pessoa está acordada, ela pode falar. Não é muito bom falar porque a máscara aperta, então sai meio abafado, a pessoa engole ar, mas sim, dá para falar, ela pode engolir saliva. Enquanto que entubada, ela provavelmente vai estar inconsciente, é isso? Vai estar sedada. Ela vai ser sedada porque é desconfortável, e mesmo que ela esteja acordada, o tubo passa pelas cordas vocais, então é impossível falar. E a pessoa também, no fundo, não consegue engolir, porque quando ela tenta engolir, o tubo está apertando a garganta e bloqueando um pouco o processo de deglutição. Como é que foi esse caminho, assim, de chegar e falar assim, eu vou ser fodona em ventilação? Foi essa coisa natural de gostando da pneumologia, e aí a respiração, obviamente, é uma das coisas fundamentais para, né, uma das coisas vitais para a gente. Foi uma coisa assim? Né? Acho que foi um pouco, mas agora entrou um pouco a ciência, porque o grupo,
a Pneuma era organizada em vários grupos, ainda é, né? Então tem o grupo da UTI, o grupo que estuda doenças obstrutivas, tipo asma e enfisema, tem um grupo de tuberculose. E o grupo de UTI era um grupo muito ativo em pesquisa, tinha muito aluno de pós-graduação fazendo tese. Quando a gente passava na UTI, você via as pessoas fazendo as teses em ventilação mecânica. Tinha uma pegada muito forte em fisiologia, em estudar que força que a pessoa está fazendo, qual é a pressão que eu estou aplicando para entrar essa quantidade de ar. Eles tinham essa tradição, e aí eu achei isso super bacana e falei, nossa, eles estão fazendo exatamente o que eu queria fazer de pesquisa. Tinha um grupo é um grupo até hoje muito produtivo cientificamente. E aí, então, era uma coisa muito empolgante. Para quem eu fico pensando, é empolgante, talvez, não sei se para todo mundo, porque nem todo mundo foi seguir do meu grupo de colegas de residência, as pessoas foram fazer outras coisas. Mas para mim aquilo pegou, assim, eu acho que foi a tempestade perfeita. Entendi. Vamos falar um pouquinho, então, do seu doutorado. Tá. Você resolve fazer o doutorado e já tinha em mente fazer um sanduíche fora para ter também essa vivência fora do país nessa área? Sim e não. Porque no fim você não foi fazer sanduíche em qualquer lugar, né? Eu gostava de Boston. Quando eu queria fazer biologia, volta lá atrás. Tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma irmã que era bióloga e ela estava em Boston ela estava no MIT, fazia pesquisa lá. Então eu também cresci ouvindo a história. A Teresa tá lá, a Teresa era uma super pesquisadora, e eu ficava com aquela admiração. Eu acho que se eu tivesse sido bióloga, talvez porque é o destino de muitos biólogos cientistas, talvez eu não tivesse no Brasil. Então eu tinha essa fascinação, e eu queria muito. E aí eu tinha uma prima que fez biologia, foi ficar no laboratório da Teresa, e é uma prima, assim, dessas amigona, parceira. Então eu fui lá. Quando eu estava no 6º ano, tinha a oportunidade de ir num estágio, eu fui visitar. Durante a residência de clínica médica, tinha um professor da faculdade de patologia que estava na Harvard fazendo pesquisa em poluição, e ele falava, aceito qualquer aluno que quiser vir, e eu peguei meu opcional e fui. Aham. Então, ele estava lá em Harvard, na Faculdade de Saúde Pública, também amei esse estágio. Eram 2 meses, mas é aquela coisa que você fala assim, nossa, isso aqui mudou minha vida. Uhum. E eu queria muito, só que quando você vai entrando na residência, você vai meio se encaminhando numa, tipo, depois eu preciso de um emprego, preciso dar plantão. Então eu queria muito, mas eu não tinha um plano certo. Sei. Daí eu conheci um cara. Eu comecei a namorar um brasileiro que morava em Boston. Olha lá. Ele estava lá e eu estava aqui. Você estava lá só temporariamente? Ele estava lá temporariamente, mas ele estava lá há muitos anos. Certo. Já num pós-doc e tal. Você conheceu ele lá? Conheci ele num congresso. Ah, tá, num congresso. Ele é físico, não é médico, mas ele fazia pesquisa aplicada para a parte respiratória, então eu conheci ele assim. A gente começou a namorar e era aquela coisa, tá namorando uma pessoa que mora em outro país, não é muito fácil. E aí ele começou a falar, tô cansado dos Estados Unidos e vou voltar. Eu, não, calma aí. Era um pouco que eu sempre quis fazer isso, mas tava, né, sei lá, antes eu tinha tido um outro namorado, e daí você fala, como é que eu vou? E o outro namorado também tem que ir, como é que você... A vida, né, a sua vida pessoal, você não larga a sua vida pessoal para fazer as coisas, né? Então você vai pesando. Uhum. Então eu tinha essa vontade, mas eu não tinha tido a oportunidade de agir nela. E de repente, nessa hora, dava super certo. Uhum. Desculpa, ele era brasileiro. Ele é brasileiro. Uhum. E aí a pós-graduação no Brasil tem essa classificação da CAPES, que são as notas, né? A pós-graduação da pneumo era bem colocada, tinha umas bolsas de doutorado sanduíche pela CAPES, que ninguém nunca tinha usado desse jeito. Mas aí eu fui perguntar para o professor que entendia de pós-graduação, falei, e se eu quisesse pedir essa bolsa? Ele falou, eu te ajudo, também quero aprender como é que é pedir essa bolsa, vai ser ótimo para o nosso programa, vamos pedir. Aí eu escrevi um projeto, ele me ajudou super e deu certo. E aí eu fui fazer eu fui ficar um ano, que acabou virando 1 ano e meio, estudando ventilação mecânica no laboratório de um cara que era um super especialista de ventilação mecânica que estava em Harvard, no Mass General Hospital, que é o maior hospital geral, assim, de Boston. Uhum.
E com todo respeito à estrutura que a gente tem nos hospitais públicos aqui no Brasil, como é a estrutura da faculdade de medicina lá em Harvard? É incomparável. São essas coisas que você fala assim, no fundo o que está faltando é financiamento. Eu acho assim, eu conheço pessoas brilhantes aqui, tive professores excelentes, tem excelentes cientistas, mas a batalha que a pessoa tem que fazer para chegar no mesmo lugar que um cara que está em Harvard precisa é outra, entendeu? É muito maior aqui. As barreiras são muito maiores, né? A estrutura lá está toda montada para isso. Tem financiamento para fazer o projeto. Então, eu fui com a bolsa da CAPES para passar 1 ano. Quando eu estava para acabar, o meu chefe lá falou, você não quer ficar mais 6 meses? Eu consigo financiamento para te pagar. A CAPES nunca ia dar esse financiamento extra, entendeu? É impossível você fazer. Esse extra foi um financiamento dos Estados Unidos, da própria universidade, assim? Sim, porque é isso. Eles têm esse dinheiro. Se a gente quiser fazer isso, se eu quiser trazer um aluno peruano para cá, tem, mas é super difícil. Tem se for dentro da pós-graduação, se for uma coisa de cooperação, senão é uma dificuldade grande, né? Então, eu acho que isso foi, para mim, também uma diferença muito... Eu acho que eu aprendi muitas coisas lá, uma estruturação de pesquisa, a ideia de ter... Eu lembro que esse meu chefe fazia um lab meeting. E uma vez por semana ele juntava... É uma coisa natural nos Estados Unidos, mas eu nunca tinha visto isso. Junta os alunos uma vez por semana, olha o projeto de todo mundo. É uma cultura mesmo, né? Uma cultura, tem uma estrutura, tem tempo protegido. E para mim, imagina, nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu só fazia pesquisa lá. Porque aqui, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu dava plantão em algum hospital. Quando eu terminei a residência, fui trabalhar. Eu fui contratada na Nossa Camargo, era um empregão super legal, é uma UTI maravilhosa, super bem estruturada, um monte de gente, um monte de pneumos, eu estava super feliz de estar lá. Mas eu dava um monte de plantão, então, e o doutorado eu não tinha bolsa, era difícil ter bolsa. Na medicina é difícil ter bolsa se você tiver qualquer outra renda, você não pode ter a bolsa. Verdade. A CAPES acabou de mudar essa regra, melhorou bem, porque era muito restritivo. Flexibilizou bastante. E a bolsa é muito menor do que qualquer plantão que um médico vá dar. Eu realmente não entendo isso até hoje, sabe? Se a bolsa não é grande coisa, então por que não flexibilizar? Exatamente. Eu acho lindo. Eu achei lindo viver com a bolsa, só de bolsa no ano que eu passei lá, sem fazer outras coisas. Claro. Mas eu lembro, a bolsa da CAPES, acho que ainda é perto disso. Era, sei lá, $1.500. Não é fácil morar com esse dinheiro em Boston. Não. Inviável, eu diria. Eu juntei dinheiro pra ir, entendeu? Eu lembro que eu falei, eu vou juntar $1.000 a mais pra cada mês. Então eu dava meus plantões. Então eu dei um monte de plantão maluco pra ir juntando esse dinheiro pra não ficar tão apertada lá. E mesmo assim, era vida de estudante, mas tá ótimo. Foi um ano, eu curti ter vida de estudante. Você não pega um táxi, não vai num restaurante, você anda de ônibus ou a pé, cozinha em casa. Foi ótimo, mas é uma bolsa apertada. Então você pedir para as pessoas, você tem que pedir para as pessoas serem muito abnegadas para fazer só pesquisa. Entendi. Mas lá eu fazia só pesquisa, então eu lembro que teve uma semana eu precisava fazer uma coisa bem aplicada de fisiologia, precisava aprender derivado. Meu namorado, que depois virou meu marido, é físico, né? Então eu fazia uma coisa que era uma curva, a relação entre pressão e volume, ele falou que você vai ter que fazer a derivada. Derivada, eu não aprendi derivada, a derivada não chegava no ensino médio. Aí eu falei, quer saber, eu vou aprender derivada. Aí eu fui na biblioteca e passei uma semana na biblioteca e aprendi, porque eu podia passar uma semana inteira tentando aprender um assunto. Hoje em dia, para eu pegar Você estudou sozinha, é isso, derivada? Estudei sozinha. Ou teve aula com o futuro marido? Não, eu não. Ele falava, vai dar confusão eu tentar te ensinar. Ele me mostrou o básico lá, eu falei, tá, tudo bem, vou. E também eu não precisava entender muito. Tá bom. Mas eu precisava entender o básico de derivada. Então não é que eu aprendi muita coisa de derivada, não, mas eu precisava aprender a ideia o que a inclinação da curva quer dizer, porque isso tinha um equivalente fisiológico para o paciente, muito importante. Mas enfim, você tinha essas condições de Você passa uma semana na biblioteca. Se você passar uma semana... Pensa, você passar uma semana na biblioteca hoje na sua vida, você vai aprender o assunto que você quiser. Porque a gente não tem esse tempo, né? A gente tem... Se você tiver sorte e for organizado, você fala, eu tenho 2 horas essa semana para estudar. Quando eu tenho 2 horas da minha vida para estudar, numa semana eu considero uma super vitória, uma semana tranquila. Sim. Eu tinha a semana inteira, eu ia de calça jeans e tênis, eu
minha vida era aquilo, respirar aquilo, fazer só aquilo. É maravilhoso, eu adorei. E foi muito duro voltar depois de 1 ano e meio lá? Acho que só não foi duro porque eu tinha laços familiares muito fortes. Queria muito voltar para o Brasil. Eu tenho também um lado patriota muito forte. Eu não queria ficar nos Estados Unidos, eu queria estar aqui, fazer alguma coisa aqui, estar na universidade aqui. Tá. Então eu também precisava terminar aquele vínculo. E aí a ideia de que eu ia voltar para defender minha tese, depois poder ser tratada. Então, é aquela emoção de você falar agora, de novo pensando, agora sim eu vou ser independente, agora sim eu vou virar... Agora sim eu tô perto de onde eu quero estar. Isso. É um eterno agora sim, né? Pois é. Agora, avaliação da mecânica do sistema respiratório através da obtenção de curva PV em pacientes com pneumonia intersticial idiopática. Traduz para mim isso, Juliana. Os pacientes com pneumonia intersticial idiopática têm uma doença pulmonar. O idiopático quer dizer a gente não sabe porque eles têm isso. Esse é o significado de idiopático. A gente ainda não sabe, talvez um dia a medicina descubra. Hoje em dia é idiopático, então... E aí ela deixa de ser idiopática, é isso? Aí ela vai ganhar outro nome, vai mudar de nome na medicina. Tá bom. Então é uma inflamação que depois vai virando uma fibrose no pulmão. O pulmão fica duro. Então, quando você já ouviu falar, a pessoa tem fibrose pulmonar, é essa doença. Tá. E o pulmão fica duro mesmo. E por que ele vai ficando duro? Porque ele tá fibrosado, como se ele tivesse todo cicatrizado, cheio de cicatrizes. Duas coisas ruins acontecem. A primeira é que o tecido que era para ser um tecido de troca gasosa foi substituído por um tecido de cicatriz. Então, onde tem cicatriz, não está acontecendo troca. Então a pessoa vai, como se ela estivesse perdendo pedacinhos do pulmão progressivamente. E também esse tecido é duro, então o pulmão fica duro. Então ele não faz mais diminuir e aumentar. Ele tem que fazer muita força para diminuir e aumentar. Então as pessoas em geral têm que fazer muita força, então elas sentem falta de ar. E as propriedades mecânicas, então de complacência do sistema, o quanto que ela acomoda de volume para cada pressão, se modificam. Então essa história da avaliação da mecânica era isso. Eu pegava esses pacientes e colocava um catéter que mede quanto de força ele está fazendo, que estima a força, e aí eu fazia essa curva pressão-volume. Era o paciente anestesiado antes de fazer uma biópsia pulmonar. A gente joga um volume e vê que pressão está lá dentro. Pensa em você encher uma bexiga. Se você estiver enchendo uma bexiga velha, que está meio dura, você vai ter que fazer mais força para encher a bexiga para um determinado tamanho do que uma bexiga de melhor qualidade, novinha e tal. Então a gente media essa pressão e esse volume e estudava essa relação. Por isso que a derivada era importante, que a curva resultante disso é uma curva que tem um formato meio sigmoide. Então a ideia era estudar esse comportamento e entender o que acontece com a capacidade do pulmão de acomodar o ar lá dentro. E isso tem uma implicação para quando esses pacientes estão na ventilação mecânica, se eles tiverem motivo para estar lá. Para esses pacientes, se eu for ventilar uma pessoa com pulmão normal, eu vou pôr um pouquinho de pressão e já vai entrar a quantidade de ar adequada para o tamanho daquela pessoa. Se ela tem fibrose pulmonar, eu tenho que pôr muita pressão para entrar aquela mesma quantidade de ar, porque o pulmão é duro. É que nem a bexiga dura, eu vou ter que fazer força. Só que essa força machuca. E se chega a uma equação matemática mesmo, assim, de quanto eu vou colocar de pressão em função da situação do paciente. Sim, tem uma equação que descreve essa chama equação do movimento, que a gente pode pensar que é o movimento dos gases ou do ar, que descreve a relação entre pressão e volume dentro do sistema respiratório. Certo. E isso você estudou tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, porque eu já tinha coletado todas as coisas da minha tese aqui. Então, lá eu trabalhei nessa análise dessas curvas, mas ao mesmo tempo, como eu tinha muito tempo, eu fiz outros 2 projetos lá, que eram projetos aplicados de ventilação mecânica, que eram usando um simulador que é um pistão mesmo, que parece, você usa um computador para fazer ele ficar mais duro, parecer mais duro, mais mole, acomodar o ar mais fácil, menos fácil. E aí ventila e a gente fazia uns testes de performance dos ventiladores usando esse simulador. Uau, que fantástico. Mas era muita diferença entre o estágio que isso estava no Brasil e lá nos Estados Unidos? Bom, eles tinham esse simulador, que é um simulador que ainda é muito caro, tem poucos no mundo, e a gente não tinha aqui. Você tem um simulador, muda a escala, né, da coisa, assim. Muda a escala.
E esse simulador, ele tem essa característica, ele tem duas coisas que fazem ele ser caro. Ele tem um pistão lá dentro. Quando você olha, ele parece um CPU, porque o pistão tá até escondido, mas ele tem um pistão que se move, o ar entra de fato. Então você Mas liga tem um pistão lá mesmo, físico, tem um pistão físico. o ar do ventilador vai entrar dentro desse pistão. Só que a gente usa um computador para dizer como é para esse pistão se comportar. Certo. Em termos de quanto de resistência ele oferece à movimentação dele. Então o ar entra, ele tenderia, né, pensa no êmbolo de uma seringa, ele tende a se mover, porque o ar está empurrando. Sim. É para esse êmbolo estar bem duro ou é para ele estar relaxadinho? Então, aí você programa o simulador para isso. Uhum. Então, a parte de hardware mesmo é uma parte cara, porque ela tem que ser, o pistão tem que ser muito, assim, mecanicamente muito sofisticado e muito rápido. Ele tem que perceber as mudanças ele tem que ter um sensor de pressão e volume muito rápido, com muita iteração, então ele lê as coisas com 100 Hz, ele precisa estar o tempo inteiro lendo o sinal e se ajustando. Então a gente não tinha esse simulador e eu trouxe ele comigo no final. Ah, sério? Sério, o cara que era o dono da empresa e tal. Porque ele falou, ninguém nunca. Eu passei esse 1 ano e meio, ele falou, ninguém nunca explorou esse simulador que nem você. Olha só. Porque eu tinha todo o tempo do mundo eu fui lá, li o manual, também sou essa pessoa, leio o manual. Certo. Eu vi o manual, aprendi a mexer com ele, era um pouco chato, mas depois que você pega o jeito, eu fui ficando esperta em mexer com ele. Uhum. Aí o cara falou, a gente tem um protótipo usado, eu vou te dar um simulador para você, se você quiser fazer pesquisa lá no Brasil, e se você aceitar receber, quem tiver pensando em comprar o meu simulador, a pessoa ir lá ver o seu em ação, que eu de fato fiz algumas vezes, e tem mais 2 simuladores que foram comprados aqui no Brasil, com gente que veio ver o simulador no nosso laboratório. Que sensacional! O simulador está no laboratório aonde? Está no laboratório de ventilação mecânica aqui do INCOR. Que sensacional! Você defende o seu doutorado, isso é 2008, né? De lá para cá, você vem fazendo novas pesquisas. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é como a pandemia, obviamente, como é que a Covid afetou a sua vida profissional também? Vou começar pela primeira, que é mais fácil. Eu continuei fazendo pesquisa, porque aí eu voltei de Boston, defendi meu doutorado e eu sou ainda, eu era e sou muito apaixonada por ventilação mecânica. Eu acho muito bacana mesmo. Eu gosto muito de estudar e gosto muito de ensinar ventilação. Eu vi uma aula sua sobre ventilação e é interessantíssimo o entusiasmo que você tem. Eu gosto mesmo. Ao falar sobre o tema. E aí, então eu queria falar qual é o próximo passo, um projeto FAPESP. Então, precisava... Então aí eu fui estudar um modo ventilatório específico. Então fui fazendo pesquisa específica em ventilação mecânica. Eu acho que o que veio mudando de lá para cá, então nunca parei de fazer pesquisa e continuei trabalhando no AC Camargo. Eu sou médica aqui no hospital, né, no Hospital das Clínicas, no HC, mas vamos dizer que metade do meu tempo, hoje em dia mais, mas naquela época talvez metade do meu tempo fosse dedicado a isso, um pouco a ensinar residente e tal, que é uma coisa que eu adoro, e a projetos de pesquisa. Então, e a projeto de pesquisa aqui na USP envolve você ter um aluno, você tem que se inscrever como orientador na pós-graduação, e aí ter alunos. Então eu tive uma primeira aluna com quem eu colaboro até hoje, era um projeto de ventilação mecânica, e aí foi seguindo esse caminho. E os projetos eram todos em ventilação e nessa área mais fisiológica. Certo. O que eu acho que foi mudando com o tempo, e cada vez mais, é que com o tempo eu fui achando que era importante fazer projetos que fossem... Porque esses fisiológicos são assim, 20 pacientes em que você controla tudo. Você põe um catéter no nariz que entra lá perto do pulmão para medir as pressões, você controla todo o ambiente, você põe o ar do seu jeito e tal. E eles trazem informações muito valiosas e geradores de hipótese. Mas eu queria fazer pesquisa clínica, pesquisa que tivesse mais a ver com o que acontece com as pessoas num contexto assim, o assado na UTI. Tá. Então acho que com o tempo eu fui migrando dessa linha mais de pesquisa fisiológica para uma área de pesquisa que a gente chama de pesquisa clínica, e no começo mais observacional, que é o que acontece com as pessoas na UTI, é um estudo em que você não faz nada com a pessoa, está vendo o que está acontecendo, tentando explicar o que está acontecendo com as pessoas sem interferir.
E também, atualmente, participei de projetos clínicos em que a gente faz alguma coisa, testa um método ventilatório versus o outro para ver o que está acontecendo com as pessoas que estão sob ventilação mecânica. Então, todos os meus projetos são ligados à ventilação. Eu tenho uma linha de pesquisa em educação em ventilação mecânica. Eu tenho 2 alunos que fizeram projetos que são como medir aprendizado em ventilação mecânica, como ensinar o impacto de um curso, usando esse simulador. Então as coisas vão meio se misturando. E é engraçado porque tem um pouco de planejamento, mas também tem um pouco de oportunidade. Já tive essa pessoa apareceu interessada com essa ideia, vamos seguir essa ideia porque faz sentido para mim. Então foi mudando um pouco ao longo do tempo. Tá. Covid foi uma bomba, né? Para todo mundo. Sim. Na minha vida como clínica, o que aconteceu? A gente imagina, eu trabalho numa UTI que chama UTI respiratória, HC, né? Ou seja, pois é. E a gente era especializado nisso, essa é a nossa coisa. Então, quando começou a ter... Em janeiro já tinha um comitê de crise no HC, eu já era desse comitê. E a gente achava que, vai ser aquela... Lembra quando a gente achava que iam ser 2 semanas? Se o pessoal... Sim. Mas o HC foi se preparando. Em janeiro, a Covid ainda não tinha sido importada, vamos dizer assim. O nosso critério era assim, pergunta se a pessoa veio da China. Se veio da China, ela é caso suspeito. Se não veio da China, é alguma outra doença. E no fim foi alguém que veio da Itália, não é isso? Isso, então, tá vendo? Tava furado. É o critério que a gente não tinha noção do que ia acontecer e ninguém tinha percebido como o mundo é muito mais globalizado do que a gente estava se ligando, né? Sim. E o IOHC se mobilizou muito forte para a Covid. A nossa UTI é aqui no INCOR, que o HC tem vários prédios, o INCOR é um prédio separado. Mas ficou combinado naquela época que o Instituto Central, que é do outro lado da rua, literalmente tem que atravessar a rua, mas tem um túnel, ia ser o lugar da Covid. Então a nossa UTI foi toda levada para lá, todo o material, todas as camas, todos os ventiladores, todos os monitores que mostram a pressão e tal. É mesmo? Literalmente transportado. Literalmente, nós nos mudamos. Eu tenho uma foto da UTI vazia aqui. Caraca. E tudo isso assim, isso em março, de repente em uma semana. Todas as escalas, eu sou supervisora dos residentes da pneu. E responsável pelos residentes de clínica médica que passam na UTI respiratória. Eu era naquela época. Esse papel eu não tenho mais. Então a gente tinha que fazer escala nova para todo mundo, porque não tinha mais os estágios. Sabe aquele estágio que eu te contei que o cara tá no ambulatório com a consulta marcada? Esse estágio acabou. Claro. Ninguém vinha no hospital, fica em casa. Todas as pessoas estavam vendo pacientes com Covid. Então a gente refez todas as escalas. Porque no final das contas, só era indicado ir para um hospital uma pessoa que já estava num estágio X da doença, assim, né? E que tivesse sintoma de Covid. Não era para você vir se você estava, sei lá, com uma coisa na pele. Se você está com febre, né? Ou mesmo os pacientes da pneumo, por exemplo. A gente começou a atender alguns desses... Os médicos mais velhos que não podiam estar na linha de frente faziam teleconsulta. É assim que a teleconsulta explodiu aqui no HC, no bom sentido. Certo. Os médicos atendiam essas pessoas por telefone, para ir renovando consulta. Como é que você tá? Alguém que estava em acompanhamento. Certo. Vinha para o hospital quem estava com sintoma de Covid. Então, eu passei, meus filhos foram para o interior, eu sou separado há alguns anos, eles foram com o pai para o interior. Eu fiquei sozinha na minha casa, eu tenho uma funcionária que trabalha na minha casa, eu falei, você vai para sua casa, ficamos eu e a minha cachorra. Eu passava 14, 16 horas por dia no hospital todos os dias. Caramba. E a gente só fazia Covid. Era só atendimento com Covid, só ensino. Como é que a gente ensina os residentes no meio dessa confusão? E também pesquisa. O que a gente vai fazer nesse contexto? O que a gente quer aprender sobre esses pacientes? Como é que a gente se prepara para uma nova pandemia se um dia ela vier? E a ventilação era a única solução possível para quem já estava com insuficiência respiratória devido à Covid, né? Sim, a gente o HC fez um curso de Covid, que era aberto, depois acabou ficando, você precisava se cadastrar, mas no começo era assim, entra quem quiser para fazer esse curso. Eu gravei os vídeos de ventilação e os vídeos de intubação desse curso. E era tudo assim, grava hoje, como? Pega o seu telefone, grava no 4K, não precisa de... Normalmente você vai fazer um vídeo para a Escola de Educação Continuada aqui, que agora... Sim. HCX é tudo sofisticado. Ela falou, pega o seu telefone, grava e põe num drive e manda para mim, que alguém vai editar de hoje para amanhã, a gente vai pôr no ar. Certo. Então a gente ficou fazendo essas coisas, né? Entre
a gente criou um protocolo em parceria com a Secretaria da Saúde, a UTI respiratória do HC, em parceria com a Secretaria da Saúde, um protocolo de atendimento ventilatório, como ventila esse paciente, como que se ajusta a pressão e o volume no pulmão. Foi bem intenso, é isso aí. Foi punk. Foi punk. Depois de quanto tempo você sentiu que podia respirar de novo, assim? Olha, num nível pessoal, eu só respirei de novo quando meus filhos voltaram. Foi muito duro ficar longe dos meus filhos, mas no começo eu achei que era muito importante, porque ninguém sabia. Eu falei, e se eu transmito um negócio desse a um filho meu? Claro, você estava na linha de frente. Uhum. E se acontece uma coisa com eles? A hora que ficou mais claro que ninguém estava tendo, minhas amigas pneumopediatras falavam, tá tudo bem, não estamos vendo criança grave. Então, para mim, esse foi uma virada, que foi junho. Eles passaram 3 meses longe de casa. Falei 3 anos, que pareceu 3 anos. Nossa, muito duro. Para eles também foi muito duro, né? Me dava muito medo, eu acho. Foi muito pesado. Que idade eles tinham na época, Juliana? 2020, eles tinham 12 e 10. É uma idade bem crítica para ficar longe, né? E pro HC, melhorou quando... Lembra quando tinha várias previsões, a gente achava que era 2 semanas? Eu me lembro que quem acertou foi o ex-ministro Mandetta. Ele falou, vai melhorar em agosto. Eu lembro que eu falei, esse cara é louco. Uhum. Agosto. Foi aí que o Bolsonaro decidiu demitir, ele que achou que era muito pessimista, e ele acertou. Porque o Mandetta era o único que falava algumas coisas coerentes, né? Mas ele acertou, e ele não chutou agosto, ele tinha consultado pessoas que estavam olhando dados, mais epidemiologistas e tal, os dados de fora. Então, em agosto, começou a diminuir caso no Brasil, em São Paulo, e o HC se desmobilizou, que essa coisa de, agora a nossa UTI voltou aqui para o INCOR, e a gente ainda ficou muito Covid, né, e depois ainda veio a Omicron no ano seguinte, e no Brasil morreu mais gente em 2021 do que em 2020, mas aqui no HC morreu menos gente, porque em 2020 os casos graves de São Paulo vieram todos para cá. Foi uma coisa a mobilização foi muito grande. Em 2021 o estado estava mais organizado, tinha outros hospitais que podiam fazer isso, não veio tudo para cá. Isso, era mais descentralizado, assim, né? Então, não foi... Embora houvesse muitos óbitos ainda, né? Era triste porque você via aquilo e fala, meu Deus, tá morrendo mais gente agora do que antes, né? O pico foi mais intenso, muita gente muito doente ao mesmo tempo, foi quando faltou oxigênio em Manaus e tal. Mas aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo estava muito melhor estruturada e o atendimento não foi tão caótico, né? Então, acho que pegou pesado assim até agosto, depois deu aquela respirada. Eu fui ver meus pais, eu não via meus pais, não cheguei perto dos meus pais esses meses todos. Sim. Então foi por aí. Que loucura, né? E foi anteontem, né? Assim, parece que foi uma vida, né? Juliana, você acha que a gente aprendeu alguma coisa? Você acha que o Brasil aprendeu alguma coisa com essa pandemia ou a gente está cometendo os mesmos erros que cometia antes? Eu acho que a ciência aprendeu coisas. A ciência aprendeu umas coisas legais. A gente desaprendeu muita coisa, né? Também. Uhum. Mas eu acho que a gente aprendeu uma coisa super importante. A coisa mais importante que eu acho que foi aprendida, eu não sei o quanto todo mundo vê isso, mas eu estou muito envolvida nesse movimento, que é pesquisa colaborativa. Então, eu faço parte de uma rede chamada ISARIC, que é uma rede de redes de pesquisa focada em doenças infecciosas e em preparação para epidemias e pandemias. Certo. E o ISARIC já estava preparado para isso, já tinha alguma preparação. Então tinha, por exemplo, um protocolo você podia pegar o protocolo deles e aplicar no seu hospital e começar a coletar dado meio rápido, porque você podia baixar do site e baixar uma ficha de coleta de dados já meio pronta, você falar, só traduz para o português, porque está tudo em inglês. E o ISARIC coletou dado de 1 milhão de pacientes com Covid ao redor do mundo. Isso nunca tinha acontecido antes. Caramba! Na história da medicina. Então, o que a gente aprendeu ali, e também aprender essa capacidade de colaborar, e como mesmo países como teve coleta no Brasil, eu não estava no ISARIC ainda, não participei dessa coleta, mas muita gente no Brasil coletou dado para o ISARIC, e aprender que países como o Brasil, como o Paquistão, como países com menos estrutura de pesquisa, conseguem fazer pesquisa nesse contexto, e a gente conseguiu fazer de um jeito em que
em que as pessoas puderam ser, de alguma maneira, protagonistas e reconhecidas pelo trabalho, ao invés de ficar coletando dado para o cara. Quem coordena o ISARI, que é o ISARI que tem uma ligação forte com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Então, você poderia pensar, o pessoal do Reino Unido foi lá, pôs o nome deles. Não, é uma rede realmente que dá protagonismo para as pessoas. Então, acho que a gente aprendeu isso. Eu acho que a gente aprendeu que outras pandemias virão. Quem não aprendeu isso só não quis ler essa informação. Outras pandemias virão. Como elas vão ser, se elas vão ser mais devastadoras, menos devastadoras, se elas vão ser respiratórias. Mas tem um monte de gente monitorando essas coisas no mundo. Você diria que, se for respiratória, é a pior de todas, assim, por causa enfim, do coeficiente de contágio, assim? Eu acho que sim, porque no passado, se você pensar, sei lá, por exemplo, a peste não é respiratória, né? E dizimou um terço da Europa. É a pior pandemia que a gente já teve. Sim. Ou epidemia, porque ainda não era o mundo inteiro, mas era num tempo em que a gente não tinha, que o saneamento básico era muito ruim. Hoje em dia, uma doença de transmissão... A noção de higiene era outra, né? É muito mais. Se começasse um surto de uma doença por transmissão oral, de uma hepatite, você, com medidas de saneamento, você barra. Mas você impedir transmissão respiratória exige máscara. É complicadíssimo, isolamento. Bom, pelo menos agora a gente sabe que máscara funciona bem. Sim. Né? Principalmente as máscaras certas, né? E a gente não precisa mais ficar passando álcool nas compras do supermercado, né? Isso a gente também aprendeu. Eu acho que só essas duas coisas já deixa a gente mais preparado para uma próxima pandemia, se você me permite fazer piada com esse assunto, claro. Porque, né, foi duro. Não, se a gente não puder ir um pouco, a vida fica muito complicada, né? Juliana, eu sei que eu não quero tomar mais tempo seu do que o que a gente combinou, mas eu quero fazer uma última pergunta. Eu vi que entre os estudos que você está conduzindo, tem um tema que me chamou a atenção, que é burnout entre os profissionais de pneumologia, né? Esse é um tema que ficou mais urgente depois da pandemia, porque, de fato, os pneumologistas estavam na linha de frente dos piores casos da pandemia, né? Então, é claro que burnout não é uma coisa que nasceu ontem, muito menos na medicina, mas acho que a pandemia foi crucial para que houvesse uma explosão de casos e até mesmo uma conscientização sobre a importância desse tema. Sem dúvida, tem bastante literatura mostrando isso, né? Muito burnout. E eu vi isso acontecendo, né? Porque imagino. Eu vi meus colegas passando por isso, tanto no AC Camargo, que tem outra estrutura mais organizada, quanto aqui no HC, vi os residentes, a gente teve e tem literatura pelo mundo todo mostrando isso. Mas eu acho que você até tocou nisso também. Acho que outra coisa que ajudou foi conscientização a respeito disso, da importância e do impacto que isso tem. Por exemplo, os americanos já entenderam. Eles, por causa de burnout, as pessoas enfermeiros, não médico, porque médico ainda ganha muito bem, é difícil você um médico falar, vou deixar de ser médico. Mas enfermeiros e outros pessoas, fisioterapeutas da área multiprofissional, saíram da profissão nos Estados Unidos. Eles estão com Estados Unidos, Canadá. Traumatizados mesmo. Assim. Traumatizados, então os hospitais estão com um problemão de achar gente especializada, porque para você, uma enfermeira de UTI, ela estudou tanto quanto eu, entendeu? Ela passou anos treinando. Ela fez enfermagem, depois tem residência, tem especialização, a pessoa é super especializada. Aí você perde essa pessoa, não é tão fácil de repor. Claro. Então teve uma conscientização muito grande. Ainda que o foco do que a gente vai fazer... esse projeto que você está falando é de uma aluna de doutorado. E a gente foca um pouco assim numa coisa que eu acho que já existia, que é a pressão que tem sobre os residentes. Certo. Às vezes um pouco implícita, de esperar que as pessoas... muitas horas muito puxadas e de repente a pessoa percebendo essa geração... Eu acho bom, as pessoas gostam de falar, essa geração mais nova é descomprometida. Eu não acho. Eu acho eles muito comprometidos, mas eles não estão a fim de engolir o sapo que talvez a minha geração engoliu. Sim, concordo com você. Acho que esse negócio de ficar criticando a geração mais nova é um ciclo, né? Seu avô falou isso do seu pai, que falou de você. Exatamente, né? Mas assim, eu tenho um enteado de 16 anos.
Ele discute assuntos. Com 16 anos eu ainda comia catota do nariz, sabe? E ele já discute gênero, já discute, sabe, orientação sexual e racismo e, né, assim... eu não consigo concordar em dizer que essa geração mais nova... Eu sou professora porque eu olho para as pessoas e falo, a pessoa que está aprendendo, enquanto mais nova, eu acho até assim, a pessoa tem até uma doçura no coração. Eu adoro aluno de graduação, por exemplo, na medicina. Eu falo, essa pessoa entrou pura, que ela entrou acreditando que ela quer ser médica das pessoas. Depois a gente... Ainda tem uma inocência ali, né? Depois a gente vai endurecendo o coração desses meninos e meninas. É verdade. Mas, eu acho que essa geração, os residentes ficam nessa pressão muito forte, e é uma pressão que é deles também, é um ambiente muito de alta performance, de muito alto... As pessoas são muito autoexigentes e no silêncio, no fundo eu tô achando que eu não sei direito, mas eu não quero que você descubra que eu não sei direito, então eu vou ter que fingir. E sempre com medo de você descobrir aquela coisa da síndrome do impostor, você vai descobrir que eu não sei. Então, aí a intenção dessa pesquisa que a gente vai fazer é olhar para os residentes sob essa ótica de como tem sido o ambiente, o que a gente está fazendo na hora de ensinar, porque a residência é ensinar. Então a gente nunca deveria estar falhando e deixando a pessoa com um problema de saúde mental nesse processo, né? A gente devia estar apoiando. Sim. Mas isso é bem prevalente em todas as áreas clínicas. É o equivalente de uma empresa colocar um estagiário para cuidar de uma conta importante da empresa. É isso mesmo. E sozinho, né? E pneumo tem isso que você falou, muito doente grave, doente com insuficiência respiratória. Na Covid ficou óbvia, mas mesmo sem Covid... Meus residentes vivem muito isso. O paciente que está internado na enfermaria piora, vai para UTI, e é insuficiência respiratória. Eles veem pacientes morrerem. É difícil. A gente tem que dar suporte. Eu acho que a gente não dá o suporte que a gente devia dar. Juliana, foi uma delícia o papo. Acho que a gente falaria aqui por horas, né? Até porque a quantidade de estudos nos quais você está envolvida é gigantesca. Mas eu queria agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade e pelo trabalho que você está desenvolvendo na linha de frente, nos bastidores, sabe? Na universidade, nos hospitais. É muito bom saber que tem gente séria, comprometida, nesses lugares que muitas vezes não tem o reconhecimento público que merece, né? Então, muito obrigado mesmo, viu, Juliana? Obrigada a você pelo convite, a conversa foi mesmo uma delícia e eu nem tinha reparado que o tempo tinha passado tão rápido. Eu tenho que ficar de olho aqui. Juliana, muito obrigado então. Obrigada. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.